com Délio Rocha. Délio está lá em Brasília e traz para nós um pouco da análise que faz em relação ao cenário político de 2018. Délio Rocha, correspondente da TV Cidade Verde em Brasília. Boa tarde para você, Délio. Olá, Joelso, boa tarde. Boa tarde ao deputado Heráclito Fortes, também que está no estúdio. Boa tarde a todos no Piauí. Olha, Joelso, até o momento, 15 nomes se apresentam como pré-candidatos a presidente da República para 2018. E esse número pode aumentar ainda mais nos próximos meses com a proximidade das eleições. E o que a gente percebe no momento são os partidos tentando consolidar um nome forte para a corrida presidencial de 2018. Veja na reportagem. O PT saiu na frente e já tem seu candidato definido. O ex-presidente Lula, que lidera com folga todas as pesquisas de intenção de voto, é o nome de consenso do partido. A dúvida é saber se o ex-presidente, que foi protagonista das últimas 7 campanhas presidenciais, sendo 5 como candidato, terá o aval da Justiça para se lançar na disputa do próximo ano. Num cenário sem Lula, o nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, aparece no horizonte, mas de forma ainda modesta. No PSDB ainda falta um nome de consenso. Geraldo Alckmin é, no momento, o mais cotado para ser o candidato do partido e tem no currículo 4 mandatos como governador de São Paulo e a experiência de disputar o segundo turno nas eleições presidenciais de 2006. Mas Alckmin convive com a sombra do seu pupilo, o prefeito paulistano João Dória Júnior, que continua alimentando o sonho de ser candidato. Em outra corrente, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tenta consolidar sua pré-candidatura pela Rede Sustentabilidade, mas deixou de ser um nome intocável no partido. No momento em que os brasileiros lutam contra a corrupção, ela vem perdendo o posto de voz mais crítica da rede para o deputado fluminense Alessandro Molon e para o senador amapaense Randolfo Rodrigues. Numa guinada mais à direita, o deputado Jair Bolsonaro pavimenta o caminho para a disputa presidencial. Está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto e é o político mais seguido nas redes sociais. Atualmente, no PSC, o parlamentar já avisou que vai mudar de partido em março de 2018, quando se abre uma nova janela de transferência partidária. Já o ex-ministro Ciro Gomes investe em uma nova candidatura, agora pelo PDT, após concorrer à presidência em 1998 e 2002. Ele ainda não decolou nas pesquisas, mas se mantém num degrau intermediário. Enquanto isso, o Democratas continua a ser um pré-candidato a presidente para chamar de seu, embora o senador Ronaldo Caiado apareça nas pesquisas como representante do partido. A mira do DEM já esteve no presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no prefeito de São Paulo, João Dória, e agora se volta para Luciano Huck. O apresentador também vem sendo sondado pelo PPS para ser o pré-candidato do partido no lugar do senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. E o nome do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, chegou a ser ventilado como vice de Huck. Só que Meirelles deseja ser o candidato a presidente do seu próprio partido, o PSD, de preferência com o apoio de uma grande sigla, como o PMDB ou até mesmo o DEM. A viabilidade da candidatura do ministro está atrelada ao desempenho da economia. Entre os grandes partidos, o PMDB parece ser o único disposto a abrir mão de uma candidatura própria, o que não deixa de ser curioso, já que a sigla abriga o presidente da República, Michel Temer, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e 7 governadores de estado, além de ter a maior bancada do Congresso Nacional. O PMDB não tem, no momento, um candidato com potencial para assumir o protagonismo numa chapa presidencial. O partido deve seguir o roteiro de sempre e tentar emplacar um candidato a vice numa coligação forte e competitiva, além de conseguir bons palanques estaduais com o objetivo de eleger vários governadores e de manter sua força parlamentar. Desde 1989, o PCdoB sempre apoiou os nomes do PT, mas agora decidiu lançar a deputada gaúcha Manuela Dávila como pré-candidata do partido ao Palácio do Planalto.
Em outra frente, o senador paranaense Álvaro Dias trocou o PV pelo Podemos para viabilizar sua candidatura a presidente. Ele aposta na baixa rejeição registrada nas pesquisas para crescer na preferência do eleitorado. A eleição de 2018 pode bater o recorde de candidatos, com mais de 20 nomes tentando ocupar o cargo mais importante da República. E a corrida até o Palácio do Planalto não vai ser fácil, o caminho é tortuoso, com muitos obstáculos, e para sair vitorioso dessa disputa, o candidato precisa demonstrar capacidade para negociar, espantar dúvidas, superar a crise econômica e, mais do que isso, precisa ter capacidade para unir um país que hoje está dividido. O desafio é grande, mas tem despertado o interesse até de lideranças sem tradição político-partidária. E o cenário atual pode favorecer a vitória de um candidato azarão, como aconteceu com Collor de Mello em 1989. Tá aí, então, olha só, as informações de Délio Rocha, deputado Heráclito Fortes. O senhor acredita que esse azarão possa surgir em 2018? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Délio por esse comentário. Esse é um comentário profundo de quem estudou a matéria e isento. Ele está transmitindo para seus ouvintes exatamente a realidade que você sente em Brasília. Agora, há uma diferença. Em 89, o Collor era candidato isolado, numa eleição solteira, aonde a estrutura partidária chegou a perto de zero. E o Collor entrou ungido pelos ares da Globo. Vamos lembrar esses fatos. O que não vai acontecer, por exemplo, com o Luciano Huck. O Luciano Huck já foi comunicado. Você escolhe, se for, não volta. Então, ele vai ter que fazer a opção se vai ser candidato, se vai seguir a carreira como apresentador. Agora, essa enxurrada de candidaturas, ela é natural nesse tempo. Quem é que não quer tirar uma casquinha com a possibilidade de ser candidato a presidente? E aí você vai ver, de qualidade mesmo, se vai ter voto ou não, você tira o Cristóvão, você tira o Alckmin, você tira... Esses o senhor acha que tem consistência? Tem qualidade que o Brasil pode votar com a certeza de que não vai se decepcionar. Que a pior coisa do mundo foi o que aconteceu com o Collor. Eu estou isento porque eu não votei no Collor. Eu conheci o Collor na Juventude de Brasília, não votei nele. Sou amigo pessoal, mas não votei. Mas a pior coisa do mundo é você pegar o Brasil pedindo para crescer e a gente entrar numa fria. Nós temos que tirar o Brasil dessa vocação que tem de ser jabuti. O Brasil dá 4 passos para frente, vem a chuva, esconde a cabeça na carapaça e passa. Fica parado. Quando acaba, caminha mais. Você já pensou, o Brasil, nesses últimos 30 anos, tendo um desenvolvimento continuado, onde era que nós estávamos? Esse país é muito forte. Eu contei um fato aqui agora, o cara querendo botar $1,5 bilhão de dólares no interior do Piauí, é porque acredita no Brasil. Os chineses, o Michel esteve na China agora, os chineses querem colocar dinheiro na Transnordestina. É incrível. Você quer ver o que é o Brasil? Eu fui agora recentemente com o Rodrigo Maia a Israel e tivemos um encontro com o grupo que se faz segurança, que era Mossad. Um encontro reservado, sim. Mas acho que eu não vou quebrar a reserva. E aí eles nos mostraram o monitoramento que eles fazem hoje na cidade de Buenos Aires. Por quê? Tem uma colônia muito grande de Israel lá e houve aquele atentado à bomba há uns 10 anos atrás. A partir daí, esse grupo de empresários que joga dinheiro do mundo inteiro, eles fazem o monitoramento. De repente ele parou e disse, o senhor quer ver a situação do Rio de Janeiro? O grupo. E focou, via satélite, numa favela. Todo mundo sendo monitorado? Todo mundo, cadê? Eles têm uma noção em tempo real do que está acontecendo. Impressionante, hein? Então nós estamos vivendo uma outra era, uma outra época. Agora, nas informações que o Délio trouxe aqui para nós, também tem Geraldo Alckmin e Dória. O senhor acha que Geraldo Alckmin é o mais viável? Ele está animado com sua possibilidade de candidatura? O Geraldo Alckmin é um político extraordinário. Eu fui coordenador da campanha dele em 2006 pelo PSL na época. E vi. Ele foi sabotado pelo Serra em São Paulo e foi sabotado pelo Aécio em Minas, criando a chapa Lulécio. Isso a história toda sabe. Teve dificuldades com o governador,
que o substituiu, que era o Cláudio Lembro, e o presidente do PSDB naquela época, o Sérgio Guerra, ligado ao Arraiz, amarrava a campanha. Teve um fato que até hoje, o Délio, não se justifica. O Sérgio Guerra, muito hábil, muito inteligente, convenceu o Alckmin de atrasar a campanha por uma semana. E foi a nossa morte. No dia do reencontro, aparece efusivamente o Lula, no segundo turno, estou falando do segundo turno. Sim, sim. E aparece o Lula, e aí o Alckmin dizendo, eu sou do Pindamonhangaba, que é minha mulher, minha filhinha, aquela coisa barroco, rococó. Então, doutor, ele não pode repetir os erros. Os erros que cometeu. Mas se ele fizer uma campanha, ele é um candidato forte, porque tem credibilidade. E nós temos que entender, o brasileiro gosta de política. O brasileiro está aqui, mas ele está de olho nas besteiras do Trump, ele está de olho no Macron, e ele está de olho... Nós temos um pouco complexo de vira-lata. O argentino bate na gente, mas nós amamos o argentino. Nós estamos observando o Macron, que agora cresceu. Macri. Então é isso. Essa eleição de 2018 vai ser uma eleição laboratorial. Não tenha dúvida disso. Tá certo. Olha, mas o Délio também traz para nós informações, Délio Rocha, como é que está a repercussão destes nomes e desse cenário no Congresso. Você ouviu alguns parlamentares que trazem detalhes para nós, né, Délio? Joelson, no geral, os parlamentares admitem a possibilidade de surgir um novo nome, alguém que não seja um político tradicional. E eu conversei com 3 parlamentares que eles fizeram uma observação importante em relação à postura do eleitor no próximo ano. Segundo esses parlamentares, o eleitor de 2018 vai ser um eleitor mais crítico, mais rígido, e isso vai refletir no voto e pode gerar até surpresa no resultado da eleição. Nós temos aí a polarização nas pesquisas recentes, que representa a política, onde pessoas que não acreditam mais no sistema atual, ou que estão descrentes com os políticos, está aí apresentando uma boa pontuação. E temos também, bem pontuado, uma pessoa que foi presidente do Brasil, eleito, reeleito, que está na vida pública desde 89 ou antes disso, porque foi do movimento sindical. E, no nosso ponto de vista, não acredito que tenha nenhuma surpresa nessas pesquisas. Acredito eu que certamente teremos novidades. O país vive uma crise, uma ausência de líderes nacionais, e essa eleição será uma eleição diferente de todas, pelo menos no meu ponto de avaliação, tendo em vista que hoje o Brasil, além de estar com a população descrente com os políticos, existe uma tendência aí de todo mundo sair igualado, ou pelo menos próximos nas pesquisas. Eu creio que o grande fenômeno que vai acontecer no próximo ano é a postura do eleitor. Ninguém sabe como vai se haver o nosso eleitor nas eleições do próximo ano, dado a decepção, as frustrações com a política, os políticos e os governos. Eu sempre levanto essa tese dos serviços prestados pelo Estado brasileiro, seja um município, uma cidade ou um Estado, a União, há uma insatisfação coletiva. Olha, a grande realidade é que o Brasil hoje vive uma crise de líderes. Os nossos maiores líderes, todos, sem exceções, estão envolvidos diretamente na Lava Jato. E isso eu tenho certeza absoluta que, além das crises política, ética, financeira que o Brasil vive também essa questão de líderes. Então, o que a gente espera é que surja algo novo, um perfil novo, mas, ao mesmo tempo, eu fico triste porque, enquanto não houver uma reforma política do sistema brasileiro, do sistema político brasileiro, que mude esse sistema de presidencialismo, de colisão, nós não vamos ter um sistema político forte. Délio Rocha, quais serão os temas debatidos em 2018, Délio? Olha, Joelson, alguns temas se impõem naturalmente, porque já fazem parte das preocupações diárias dos brasileiros, como
saúde, educação, segurança pública. A questão da crise econômica também vai estar nos debates em 2018, em especial o desemprego, porque atinge mais diretamente as famílias brasileiras. Agora, eu acho que em 2018, Joelson, os candidatos vão ter que se deparar com o tema da corrupção. Vale até aqui lembrar que esse tema, essa palavra, Joelson, foi eleita agora em novembro, né, por numa pesquisa feita por uma consultoria importante, a palavra símbolo do ano de 2017. Isso é um indicativo do sentimento do eleitor, e isso certamente vai estar nos palanques do próximo ano. Joelson. Olha, obrigado, Délio, pelas informações. Muito obrigado, Délio, por trazer essas informações. Parabéns, hein, pelas informações e comentários trazidos aqui a nós no Jornal do Piauí. Deputado Heráclito Fortes, o senhor teme, inclusive, que no que diz respeito à corrupção, o Ministério Público possa ter interferências nesse calendário? Não, eu acho que o Ministério Público tem que levar essa questão da corrupção até o final. O que tem me preocupado um pouco é esse calendário montado. Olha, você tem casos aí, por exemplo, os casos da Assembleia, eles mesmos, da Assembleia do Rio de Janeiro, eles confessam que é só que vem da década de 90. E eles estão com isso na mão há 2 anos. Soltaram exatamente agora. Ontem ou anteontem já estavam levantando questões de Pernambuco. Se você fizer uma cerca contra a classe política, e o Ministério Público tem poderes para isso, você corre o risco de ter um parlamento de Ministério Público. Porque todos não, tem exceção. A maioria já está com discurso de candidato. Isso é um perigo. Uhum. Inclusive agentes de Polícia Federal também, aproveitando. Isso é um perigo. E isso vai comprometer a democracia. A democracia tem que ser composta de Ministério Público, de cidadão comum. Você não pode transformar isso numa maioria. Escute o que eu estou lhe dizendo. É o grande risco que nós corremos. É dessa história não ter tempo de terminar. Você vai entrar no ano eleitoral, na véspera da eleição, você vai, por exemplo, prender o governador do Mato Grosso do Sul. Há quanto tempo se fala esse processo? Uhum. Então, esses estados que nós sabemos que tem problema e que não mexeram ainda, você imagine qual é o risco que está se correndo. Então, essa coisa que eu acho que é preciso ser examinada. Resolve-se tudo, prende, arrebenta, faz o que quiser. Agora, no ano eleitoral, em véspera de eleição, aí é um crime. Tá certo. Deputado Heráclito, muito obrigado pela participação conosco, deputado Heráclito Fortes.